Bom dia. Está, tudo bem? Um Nós prazer, já tudo nos bem? conhecemos. Nós Estava no sítio. Sim. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Obrigado. Tudo bem? Bem-vindo. Olá, já conheci. Muito obrigado. Bom dia, Francisco, tudo bem? Como estão? Tudo ok? Tudo ótimo. Ainda bem. Tudo ótimo. Vamos dar uma volta. Claro. Nós estamos numa fase de transição. Nós vamos sair daqui e vamos para um escritório novo. Portanto, vamos ver o resto do chão e o primeiro piso, porque o resto está literalmente, estamos tudo em caixotes e etc. Portanto, nós vamos... Quando é o dia de em mudança? fevereiro, à partida. Ah, fevereiro. À partida. Depois já estás desde já convidado para ir lá à nossa nova redação, falar connosco e ver. A nova É direção? nas Torres de Lisboa, é entre o Estádio da Luz e o Estádio de Alvalade. Como estamos numa fase de transição, nós estamos... Mas é a televisão, a Bola TV está aqui, O estúdio é ali em baixo, aqui são as salas de edição, aqui. É um estúdio pequeno, não é Sky Sports. Não, mas... Não é Sky Sports, mas é O importante é o conteúdo. Exatamente, é o nosso estúdio com croma. É semelhante quando um clube muda de estádio. Exatamente. Que o dia depois é um clube diferente, totalmente diferente. É isso mesmo. Vamos entrar na sala dos fundadores. Eu não sei se sabe, mas um dos fundadores da bola foi antecessor do Roberto, o Cândido Oliveira, chegou a ser selecionador nacional. Vamos entrar. Pronto. Esta é a sala dos nossos fundadores, é o nosso salão nobre, por assim dizer. O Cândido Oliveira, que é possivelmente o que é mais conhecido, porque foi uma pessoa que desenvolveu o futebol em Portugal, e seguramente terá história na Federação sobre ele. E temos uma prenda para si também, aqui. Queria-lhe apresentar o Filipe Gomes, que é o nosso Olá, bom dia. Bem-vindo. General Manager. A história do futebol. Você tem na... Não sou eu que faço isso. A Generating Creative. Não. O Filipe, para além de ser nosso diretor-geral, foi basquetebolista profissional. Em que Joguei país? basquetebol Em Portugal? Sim, no Benfica e no Queluz. E joguei pela Seleção Nacional. A minha mãe é catalã, Não. por isso eu sou Felipe. Exato. Claro. Podemos falar Felipe. catalã? Não, Felipe. Felipe. Podemos falar uma mica de catalã? E de onde? De onde? De Catalunha? De Vila Nova, ela já é o truque. Muito chulo. Sim. Mas bem-vindo Muito obrigado. e muito sucesso também. Tem sido... É muito interessante para mim, porque a bola, eu conheço a bola desde fora, mas ver o prédio e tem muita história. Este projeto é um projeto de transformação. Portanto, nós chegámos há 6 meses, um grupo suíço que comprou a bola e a ideia é exatamente transformarmos a bola para as necessidades do dia de hoje. Mas a história que está neste edifício é impressionante. A bola sempre teve muito esta mistura entre O nosso a cartunista. caricatura e a realidade. E este aqui Este é o Ricardo. Muito obrigado, Muito obrigado. Responsável pela caricatura. Foi fácil? Ou... É que eu sou mais fácil. Não é mais fácil, é mais rápido. Caraca, é isso. Eu nunca... Há os traços fáceis de apanhar. Sim. Sorrisos, a expressão dos olhos. A parte do cabelo torna mais rápido. Não demora tanto tempo. Não há dúvida. Muito obrigado. Nós depois vamos lhe entregar uma num papel a sério, mas queria fazer-lhe um desafio. Fala muito bem português e escrever. Já consegue? Claro. Então, gostava que... Uma aula. Mais uma aula. Pronto, gostava que dedicasse um abraço aos leitores da bola. Muito obrigado. Está a cedilha. Eleitores, Está tudo certo, tudo correto. É sério? Tudo correto. Também temos uma prenda para si. Que Muito obrigado. Eu acho que simboliza a caminhada do Roberto. É uma capa da bola que eu acho que é histórica, seguramente. Acho que deve abrir. Posso abrir agora? Foi uma capa que nós fizemos e acho que espelha o seu percurso até agora na seleção. Até porque esse resultado que ele conseguiu foi, como sabe, Foi um jogo perfeito. Foi perfeito, uma qualificação perfeita. Nessa altura ainda nem golos tinha sofrido, depois veio a sofrer dois... Mas o futebol é para sofrer golos, é melhor assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Esperemos que há mais capas
no futuro. Esperemos que sim, estamos desejosos para em julho conseguir fazer uma ida mais icónica. Em junho. Primeiro em junho. Em julho, Para chegar ao julho, há que ganhar em junho. É isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Gosto muito. Eu ia convidá-lo agora a darmos uma volta pelo bairro, um bocadinho por Lisboa. Queria ver o seu contacto. Essas pessoas, como é que é o contacto? E vamos falando um bocadinho. Vamos. Pode ser? Claro. Sem problema? Não sei se... bom dia. Bom dia. Não sei se já tinha estado no Bairro Alto, isto é um bairro histórico de Lisboa. Vamos andar um bocadinho. Queria que falasse... Não tive a oportunidade. Não, foi uma noite, teve um jantar num restaurante no bairro Alto, mas depois gosto de conhecer a história. Há um museu muito interessante, Earthquake, onde a história do terremoto de 1755 é uma história muito interessante. Mas estudou antes de vir para Lisboa ou estudou? Não, quando cheguei. Quando chegou a Portugal? Sim. Muito bem. Gosto de saber a história das cidades. Mas não tem passeado muito por Lisboa? Não. Mas porquê? Por opção? Não tem tido tempo? A vida do selecionador... Não. Eu sou uma pessoa que gosto de falar com os adeptos, gosto de sentir o que o adepto acha da seleção, mas não tenho tempo. Estamos a trabalhar na cidade de futebol, depois há muitas viagens, estou a viajar em Europa e fora da Europa e não tenho tempo. Gostaria muito de poder caminhar e estar com a minha esposa, as minhas filhas e poder desfrutar das cidades de Portugal. Eu gosto de ver os clubes, de entender onde os jogadores como crianças tiveram os sonhos de jogar pela seleção e gosto de conhecer Portugal do ponto de vista de nossos jogadores. E eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de conhecer histórias novas, de conhecer a cultura futebolística, formas de viver, mas nunca tenho uma expectativa. Eu acho que estive 21 anos fora da Península Ibérica, mas agora é muito giro poder voltar à minha cultura. O que é que encontrou cá que não esperava encontrar? O que é que achou diferente, por exemplo, com as experiências que teve em Espanha e sobretudo no Reino Unido? Eu acho que a estrutura de formação... Portugal... Falou nisso há pouco tempo, até quando fizeram-lhe uma pergunta de comparação com a Bélgica, acha que a nossa formação é algo que nos diferencia? É mais estruturada. Do que a Bélgica, mas eu acho a Bélgica... a Espanha, por exemplo. Sim, Espanha é um país mais grande. Eu acho que o volume dá muitas mais possibilidades de... o talento surgir. Sim, surgir, mas porque o talento sai. Eu acho que Portugal, um país de 10 milhões de pessoas, tem uma estrutura que tem o talento permanentemente vai estar lá. Por quê? Porque tem uma Liga Nacional Sub-19, tem uma Liga de Sub-23, tem as equipas B e depois tem equipas que utilizam os jogadores miúdos e jovens. E isso é muito importante para o futuro do futebol português. O seu foco neste momento estará, obviamente, no europeu e no próximo estágio em março, mas daquilo que já viu da formação, em todo na sua globalidade, ou seja, desde os clubes à federação, o que é que projeta, por exemplo, para 2026? Eu acho que é a minha responsabilidade ter um foco que vai mais lá de ganhar o próximo jogo. E é importante para nós o Mundial 2026, o próximo Mundial, é um objetivo para ter uma equipa com muitas possibilidades. Isso é que agora os jogadores
das nossas equipas de formação, sub-19, sub-21, vai ter um papel muito importante. Ver um jogador... Alguns nomes consegue destacar? Muitos, mas eu acho que a formação do jogador... Exemplos, que as pessoas gostam sempre de saber. Posso. Eu vi a primeira vez que vi ao João Neves, era com a equipa sub-19, e imediatamente vi o talento, mas é muito imprevisível que o João podia estar na seleção A com um nível que está a ter no Benfica. Um jogador, o perfil do jogador é o que é mais interessante para mim. Ver um jogador como o Kenda, que é um jogador de uma qualidade de 1 contra 1, um jogador criativo. Mas o caminho dos próximos meses e os próximos anos tem muito de imprevisível, de sorte, o rol importante na equipa, no clube, o que está a fazer com as equipas de seleções, mas é importante, é uma responsabilidade que eu gosto muito, que é acompanhar o talento. Mas posso dizer aos adeptos do futebol português que nosso talento na formação é constante e garantiza que o Mundial 2026 ou 2030, que é muito importante, podemos para a federação, não é? reemplaçar os jogadores que agora temos, porque agora temos jogadores de um nível mundial, de um nível superlativo, que nós temos o potencial, temos o talento para continuar quando os jogadores reformassem. Então, nós temos muito bons centrais, mas temos muitos bons jogadores de posse de bola. Temos jogadores que podem jogar por fora e por dentro. Temos jogadores que têm uma grande qualidade no 1 contra 1. Temos jogadores da área. Eu acho que o aspecto de ser um jogador muito competitivo, mas gosta de informação tática e pode ser um especialista. E isso dá muita oportunidade de criar estruturas coletivas e ser equipas competitivas. É uma mais-valia, portanto, para um treinador. Total. Eu acho que o jogador português chega a um balneário, qualquer parte do mundo, e pode dar muito valor. Ok, eu queria ir onde tudo começou, na Catalunha, onde nasceu, onde há um sentimento independentista forte, onde o futebol desempenha um papel forte nesse sentimento. Eu queria perceber se cresceu com isso, como é que foi lidar com isso na sua infância e na sua juventude. É interessante porque na minha família nós somos uma família política. A minha mãe é catalã, o meu pai é de Saragossa, espanhol, e nós tivemos sempre uma vida pelo desporto. A política não tem uma importância na nossa família. E eu acompanhei, gostava muito de situações específicas nos clubes, mas nunca fui um adepto de um clube. Gostei muito do Real Madrid de John Toshek, na Quinta do Buitre, mas depois o Johan Cruyff, eu acho que dá um antes e depois no futebol europeu. Foi incrível de ver o que o Johan, o estilo, a forma de ver o futebol. E isso foi uma parte da minha educação. E lhe perguntar isso, que se no campo futebolístico crescer na Catalunha é obrigatoriamente crescer com o Johan Cruyff. E queria perceber como é que isso, como é que foi o seu primeiro contacto com a filosofia de Johan Cruyff? Ainda era jogador, primeiro no seu percurso de jogador e depois como treinador. Quando é que começou a refletir sobre aquilo que via no Barcelona do Johan Cruyff? Eu acho que o momento que o Johan Cruyff propõe o seu estilo, a sua forma de jogo, afeta a toda a gente do futebol.
ou gostas do estilo e acompanhas, ou precisas de saber como ser um adversário competitivo contra o estilo de Johan. Eu gostei muito da mudança, os sistemas têm não são rígidos, tem a situação de 1 contra 1, utilizar o talento individual na forma coletiva, poder defender com bola, é uma forma diferente de ver o futebol. E o que é mais difícil? Aplicar esse modelo e esses princípios ou jogar contra ele? Não é. O futebol é uma opção de decidir o que individualmente gostes. Não é o estilo difícil. Ganhar jogos com um estilo é difícil. Nós, no mundo do futebol, temos sempre a análise do jogo. Quando não ganhas, é porque a equipa joga um certo estilo. Não é isso. A equipa não ganha porque não é boa nesse estilo. Não quer dizer que mudar ou trocar o estilo vai ganhar o jogo. É mais importante perceber como é que se perde do que eventualmente o resultado final, mesmo que seja uma vitória por 1-0, por exemplo? O resultado, um desempenho em 90 minutos de uma equipa tem muitos mais resultados que o resultado final. O processo de como ganhar é mais importante que o resultado. Mas há momentos, especialmente no futebol de seleções, que um jogo de 90 minutos é tudo. E o resultado mais importante que o estilo, mas para poder ter opções de ter sucesso, o estilo é muito mais importante que o resultado. Falando em estilo, e o Roberto, quando estava no Reino Unido, do Swansea e depois também no Wigan e no Everton, eu lembro de li um artigo antes de um derby de Liverpool com o Brendan Rodgers, em que basicamente no Guardian diziam que tanto o Roberto Martínez como o Brendan Rodgers, na altura, eram dois treinadores de posse de bola, que seguiam uma filosofia de posse de bola. E o artigo dizia que tanto o Roberto como o Brendan Rodgers, mas focando no Roberto, devia ser mais pragmático. Hoje é mais pragmático? Eu acho que pragmático é uma palavra que faz parte de ter uma estrutura, de ter um bom conhecimento dos jogadores. Eu acho que é mais importante conhecer o talento individual do jogador para criar uma estrutura coletiva que a questão de ser pragmático. Eu acho que o futebol é para para tomar riscos. Eu acho que o futebol é para marcar golos, é para defender rapidamente, e os adeptos gostam de ver o talento individual tentar de marcar golos. E isso é um estilo que não segue ser pragmático. Pragmático é trabalhar bem, preparar bem o jogo e dar uma liberdade ao talento individual. Falou, quando chegou, e sei que falou disto recentemente, que era necessário a equipa de Portugal, a nossa seleção, ter flexibilidade. Eu recordo umas palavras, o Jorge Jesus costumava dizer que o futebol tinha de evoluir para dentro dos 90 minutos, fazer como fazem outras modalidades e haver uma grande variabilidade de sistemas de jogo e de adaptações. Como é que vê o futebol hoje nesse sentido? Ou seja, acha que já estamos nessa fase? Quantas vezes é que a seleção, por exemplo, consegue mudar? Quantas vezes é que acha que a seleção consegue mudar de sistema? Tem jogado partido de maioritariamente 2, com 3 defesas, outro com 4, mas quantas vezes é que nós conseguimos, ou projeta que a seleção pode mudar dentro do jogo? Muitas. O sistema é em relação à inteligência do jogador. Nós podemos ser muito flexíveis porque os nossos jogadores percebem o espaço, percebem ligações com outros jogadores. Eu acho que é essencial. Nós tivemos mais que 2 sistemas. Durante os 10 jogos do apuramento tivemos sistemas com bola, tivemos sistemas sem bola, tivemos possibilidade de jogar com 2
pontas de lança, possibilidades de jogar com jogadores por dentro, por jogadores por fora. Tivemos a oportunidade de ter o Rafael Leao e o João Félix com uma ligação na ala esquerda. Nós tivemos muitas variações e eu acho que são essenciais. São essenciais porque permitem-nos sacar proveito do talento individual. E depois, que é muito importante no futebol moderno, é que o adversário sempre trabalha os 10 últimos jogos do adversário. Então, há uma guerra tática. Foi isso, por exemplo, que o fez mudar quando jogou contra o Brasil? Vinha de jogar com 3 defesas e de repente, naquele Mundial de 2018, apresentou-se com uma linha de 4 frente ao Brasil. Com certeza. Sim, porque o Brasil tem uma grande qualidade de jogadores muito bons no 1 contra 1. Ter o William, ter o Neymar, ter o Coutinho, precisavam de poder fazer uma ajuda defensiva de criar 2 contra 1. E uma linha 5 não tem possibilidades de fazer isso. Passou por uma defesa a 4 para alinhar com o adversário, foi isso? Em relação aos pontos fortes do adversário. Também podemos fazer isso para alinhar com os pontos fracos do adversário. Nós precisamos de ter uma ideia de jogo que é estratégia em relação do jogo, em relação do adversário, mas também em relação de nossos jogadores. Não é o mesmo jogar com um jogador pela direita de pé esquerdo que jogar com um jogador de ala que joga por fora. Nós precisamos de ter uma ideia muito clara. O jogo de seleções tem uma grande vantagem, que é que nós podemos escolher os jogadores específicos para jogar e ter os jogadores com mais talento. Mas também é muito difícil preparar um jogo com 3 dias. Então precisamos de trabalhar uma forma geral, de ter conceitos muito claros, porque a estrutura da equipa precisa de ser muito clara, mas depois, em relação à inteligência dos jogadores, nós precisamos de experimentar e utilizar outras formas. E nos 10 jogos do apuramento mostramos isso. É importante para si, por exemplo, haver um núcleo em Manchester, um núcleo de jogadores que vivem na mesma cidade, que eventualmente podem viajar juntos e discutir juntos a informação que lhes passa. Isso é importante para si? Sente isso? Isso existe entre eles? Não. Eu acho que o que é importante é a Premier League, hoje em dia, é a liga mais exigente do mundo. Então nós temos jogadores muito importantes em balneários na Premier League. Isso é muito importante. A exigência de ser o capitão do Manchester United, de ser um capitão do Manchester City, de ter que ganhar a Premier League, ter que ganhar a Champions, ter que ganhar a taça, é uma exigência que é muito boa para nós. A seleção de Portugal tem a exigência de um clube grande. Então é muito mais fácil para um jogador que tem a mesma exigência no dia a dia para poder estar tranquilo e desfrutar de jogar pela seleção. É isso, como treinadores nós treinamos 4 situações no relvado de 1 contra 1. Uma é a clara do ponta de lança, que é as costas na baliza e precisa de aguentar a bola. É 1 contra 1 muito claro. Depois 1 contra 1 de uma ala que precisa de olhar pelo cruzamento, um tipo diferente de cruzamento. Depois temos o 1 contra 1 à frente, há jogadores que têm a qualidade, o João Cancelo faz isso muito, em zonas centrais, poder ganhar e taticamente abre muito o terreno. E depois temos o 1 contra 1 diagonal, porque vem uma cobertura defensiva e uma ação técnica diferente. Mas as 4 situações de 1 contra 1 dão um perfil específico. Nesse sentido, vou-me referir ao primeiro, porque acho que é inevitável, as pessoas vão se lembrar, vão falar sobre isso quando ouvirem a sua resposta. Nesse sentido é diferente, por exemplo, jogar com o Cristiano ou jogar com o Gonçalo nesse 1 para 1 de costas para a baliza? Sim, mas eu acho que nós tivemos uma boa
um exemplo muito bom contra a Eslováquia, quando nós jogamos com 2 pontas de lança. Agora é muito importante, nós somos uma equipa que chegamos no último terço com muita facilidade. O aspecto mais difícil no futebol é o último terço. Eu acho que o Cristiano tem uma movimentação no último terço de alta qualidade. O Gonçalo Ramos também tem uma qualidade inata de olhar pelo espaço na área. Mas os 2 jogadores podem jogar de pontas de lança sozinhos ou, mais, como mostraram, podem jogar juntamente. Ainda bem que me fala dos treinos, que eu ia fazer uma pergunta sobre o meio-campo. No passado, com o Fernando Santos, houve uma altura em que o Fernando Santos estava a puxar o Bernardo mais para o meio. Agora, e por aquilo que eu vejo, o Bernardo, ele já disse que se sente à vontade também nesse papel, está a puxá-lo mais para a direita, e o Bruno normalmente joga com outro médio, o Bruno Fernandes com outro médio. O que é que o levou o que é que viu na globalidade da seleção que o levou por esse caminho e inverter o sentido? Não sendo uma crítica, obviamente, ao Fernando Santos, é só uma ideia diferente. Que ele também utilizou, atenção. Eu acho que para ter ataques mais lentos, para ter mais posse de bola, precisamos de largura. É um conceito muito de sentido comum. E para nós ter um jogador como o Bernardo Silva, que tem uma capacidade de apreciar o espaço, dá-nos muito boa a ligação na ala direita, porque com o pé esquerdo entra e abre caminhos, mas é uma estratégia, não tem que ser... Ele próprio falou nisso na entrevista que nos deu ao Jornal da Bola, quando foi figura do ano no Jornal da Bola, de que para ele é obviamente diferente quando joga com o Bruno Fernandes, tem de ter uma adaptação. Ele até deu o exemplo quando joga com o Kevin De Bruyne ou não no Manchester City. Esta ligação foi falada, o Roberto falou com eles, os dois, para perceber como é que a ligação podia ser melhorada, como é que poderia tirar melhor rendimento deles os dois? Não, eu acho que precisamos de trabalhar os 10 jogadores no relevado. Não é uma ligação de 1 ou 2 jogadores. Eu acho que é muito importante para nós utilizar os jogadores da melhor forma para poder mostrar o que eles podem fazer. Eu acho que o Bruno Fernandes teve um apuramento espetacular, 9 assistências. Acha que ele se sente mais líder em campo, por exemplo? O Bruno é um líder, tem muita liderança, mas eu acho que o respeito entre os jogadores permite ter uma felicidade no relevado. Nós precisamos de 5 ou 6 jogadores que têm liderança. Eu acho que há, em relação do que o adversário está a proponer, podemos utilizar o Bruno, podemos utilizar o Bernardo em situações totalmente diferentes. Sim. E isso é importante para a nossa flexibilidade tática que estamos a falar. Se não temos os jogadores para poder executar isso, não faz sentido. Quanto à sua liderança, eu vejo que é alguém que se prepara muito bem, até no facto de, quando fala com a comunicação social, veio preparado logo para falar português. Como é que se escreve como líder? Eu acho que líder é uma palavra que precisa de ser ganhada. O líder, quando há uma contratação, o líder é o selecionador, mas depois eu acho que o respeito é mais importante que a liderança. E o respeito consegue-se com trabalho, com muita honestidade, com muita responsabilidade, e eu acho que durante as minhas experiências no balneário formei a minha forma de tentar de trabalhar grupo. Acho o facto de ter sido capitão de equipa, que foi, nos clubes que passou, influenciou, era algo natural ou foi algo que foi trabalhando? Influenciou, mas
eu acho que há muitas formas de liderança e não há formas corretas ou incorretas, não há, mas eu acredito que a liderança pela inspiração ou aspiração do jogador é a melhor liderança. Se nós podemos ajudar a um jogador a conseguir os objetivos que ele tem na dinâmica da equipa, alinhar os objetivos, a melhor forma de liderança, porque uma liderança de que o jogador está a fazer o que o líder quer quando estão juntos, são 2 horas do dia. A liderança da aspiração é durante 24 horas do dia e tem muito mais. Mas num exemplo prático, e felizmente para a seleção, não tem tido muitos problemas, não tem tido que ultrapassar dificuldades a meio do jogo, mas recordo-me, por exemplo, no jogo com o Japão, como é que foi a sua liderança ao intervalo? O que é que disse ao intervalo? Foi um Roberto mais emocional, ou mais tático, ou ajusta-se à situação? Ajusta-se na situação. O treinador precisa de ter sempre uma tranquilidade emocional. Eu acho que quando não podemos controlar as emoções, não podemos ajudar aos jogadores. O jogo do Mundial contra o Japão foi precisávamos de trocar taticamente. E é aí quando ter uma flexibilidade tática precisas disso. Falou em termos táticos, não chegou ao intervalo e teve um discurso emocional nesse dia. Eu acho que o discurso emocional nunca é preparado, é instintivo. Eu acho que crias relações com os jogadores e quando um jogador não está a dar tudo, há uma reação emocional, mas quando um jogador está a dar tudo e o adversário está melhor, precisas de uma solução tática e é por isso que nós precisamos de ter essas soluções preparadas. Olhando para a seleção nacional, daquela que utilizou um grupo de 31 jogadores, portanto não será assim tão difícil fazer o exercício de perceber quais são os nomes. Obviamente o exercício do selecionador é deixar alguns de fora, e esse presumo que seja difícil, mas a minha pergunta não é no sentido de se vem algo novo ou não, é no sentido de já pensou, por exemplo, em quantos centrais é que vai levar? Março para nós é um estágio muito importante para isso. Há um grupo de jogadores, eu acho que há 5 ou 6 jogadores que estiveram em todas as listas e nunca jogaram minutos. Então eu acho que é um momento importante no estágio de março de dar oportunidades, mas também precisamos de continuar com a preparação do europeu. Temos os 2 objetivos claros, que é ter todos os jogadores com uma informação clara para a toma de decisões em maio. Mas depois precisamos dos 2 jogos, são jogos muito bons para nós, de um ponto de vista tático, de um ponto de vista competitivo. A Suécia e a Eslovénia, 2 equipas muito diferentes, mas com pontos que nós não podemos trabalhar até agora. E eu acho que os 2 objetivos são importantes. Mas o número de jogadores é mais alto de 31. Mas é o trabalho mais difícil, porque eu acho que não há ninguém que não tem valências para ser parte do plantel. Mas deixa-me fazer uma pergunta que é, o Pepe foi uma referência e é uma referência da Seleção Nacional há muitos anos. Tem tido alguns problemas musculares, algumas lesões. Para o Pepe é decisivo março? É porque o Pepe não é o que o Pepe perdeu, porque teve azar. Eu acho que foram 4 estágios que o Pepe não pode estar, mas o estágio que ele esteve com o grupo foi muito positivo. Por quê? Porque tem uma experiência e uma vontade e uma forma de trabalhar que é contagiosa. E isso é muito importante. Mas agora, todos os jogadores estão na mesma situação. As próximas 6, 7 semanas são importantes para março, e março é um estágio essencial. Disse há pouco tempo
no Canal 11 que ia trazer alguns novos nomes em março. É legítimo, por exemplo, os adeptos do Sporting pensarem que vai chamar o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos? O jogador tem que estar porque merece estar. E eu acho que depois que outros jogadores estão nos mesmos terrenos. Eu acho que o Pote Gonçalves tem papel muito importante numa equipa que está a fazer uma época muito boa. Gosto muito do que o Pote está a fazer e tem muitas possibilidades porque o Pote sempre esteve nas listas, em todas as listas. O Nuno Santos é uma situação mais diferente. Eu acho que o Nuno é um jogador muito interessante, mas tem um jogador como o Nuno Mendes, também temos jogadores para jogar como o Rafael Leão, que não tem a mesma função, mas na disposição tática é a mesma posição do terreno. Temos o Rafael Guerreiro, temos Ia-lhe perguntar pelo Rafael. Vê o Rafael neste momento mais como um lateral esquerdo ou mais como um médio? É muito interessante porque o Rafael sempre, ou teve sempre a opção de jogar por dentro. Agora mas eu as acho suas listas, quando faz, sim, olha para ele como lateral esquerdo ou como médio? Nós adaptamos-nos quando o Rafael Leão está no 11 inicial. Eu acho que o jogador por detrás precisa jogar por dentro. E é um perfil que o Diogo Dalot fez muito bem, que o João Cancelo fez muito bem, mas é muito natural agora para o Rafael Guerreiro, um jogador que é um lateral esquerdo, que pode jogar na ala, mas sem bola, e depois com bola pode jogar por dentro. É um perfil perfeito. Mas o Rafael Guerreiro tem isso, tem as valências de um mediocampista e depois é um jogador com uma experiência no lateral esquerdo que é muito importante pela mudança de sistemas. E o momento do Gonçalo Ramos preocupa-o? Não, faz parte da evolução, faz parte do período que o Gonçalo está a viver. Eu gosto muito que o Gonçalo está predisposto a lutar, marcou no último jogo, não é fácil. O balneário do PSG não é um balneário fácil, mas faz parte da sua experiência e eu acho que depois desta época o Gonçalo Ramos é o melhor jogador e ajuda o que nós estamos a tentar conseguir. Bem, tenho uma pergunta chata que tem a ver com a sua votação do Brozovic. Eu sei que já explicou, mas a verdade é que a justificação remete para um Mundial que já não estava no critério. Foi um ato falhado do selecionador? Ou... Foi um erro, porque eu nunca... Agora temos muitos votos, temos muitas eleições, temos o jogador FIFA, o jogador de Best. Eu estava, sempre foi a época inteira. A primeira vez que nós temos um Mundial no inverno e a votação é estranho, que era só para 6 meses. Para mim, os prémios individuais no futebol são difíceis. Eu acho que o jogador individualmente representa o que a equipa fez e o que o Brozovic e o Bernardo e os jogadores que estiveram na final de Champions e que tiveram sucesso nos troféus domésticos, mas o Brozovic é um jogador que representa uma ideia de jogo, que representa o que a Croácia está a fazer, mas foi um erro o período de que estava a acontecer. E eu acho que não foi o único que teve esse erro, porque quando estás a ver as votações, eu acho que há mais uma intenção de ver o que aconteceu no Mundial também. Muito obrigado Um prazer. pela entrevista dos 79 anos de Jornal da Bola. Esperemos que nos dê uma alegria em julho. Acho que esse é o sentimento de todos os portugueses. Já sabe, nós estamos cá para analisar e para fazer a cobertura do europeu, que se espera que seja de sucesso para Portugal.
com certeza, vamos a dar tudo. Muito bom! Está um bocadinho frio. Não, isto não é frio, isto é o verão da Inglaterra.